Senhoras e senhores, uma completa insanidade, assim eu posso te resumir o que foi esse jogo de Real Madrid e Real Sociedad. Vamos falar sobre isso. Teve gol do Vinícius Júnior ou não? Teve gol do Endrick, mais um gol dele, artilheiro do campeonato da Copa do Rei, artilheiro do Real Madrid, artilheiro do campeonato e um jogo completamente maluco. Vem aqui comigo. Olha só, pessoal, começando com os 11 escalados do Real Madrid, a gente veio com um time misto, porque não é Champions, não é La Liga, é Copa do Rei, então normalmente isso acontece. E aqui no gol você não tem o Courtois. No quarteto defensivo você tem um meio campista jogando de lateral, o que sinceramente eu não entendo muito bem, porque tem o Fran Garcia, que é o natural reserva do titular Mendy, mas quem joga na lateral é o meio campista Camavinga. O Ancelotti, ele sabe o que faz, quem sou eu para questionar. Mas você tem um Alaba num dia terrível, que não contente fazer um gol contra, vai lá e faz logo dois, um dia para se esquecer, tá ligado? E no mais, Raul Asensio e Lucas Vázquez. O meio de campo é praticamente o titular, praticamente não, é o titular, porém no ataque você tem Rodrigo titular, Vini titular e Endrick hoje sendo titular, com o Mbappé no banco, doido ali para ganhar sua oportunidade de entrar no segundo tempo. Mas assim, o fato do Endrick já estar jogando aqui já indica como que, principalmente na Copa do Rei, ele já tá fazendo por onde, por mais que o Ancelotti goste de ter muita paciência, vamos ter calma, aquela coisa toda, mas o Endrick já tá pedindo passagem. É claro que, no geral, nos jogos importantes, na Champions League, vai jogar o Mbappé completamente natural e tá certo, tá ligado? Mas o Endrick, que chegou há pouco tempo, ele já meio que, opa, eu tô aqui e se precisar pode contar comigo, e normalmente conta e ele vai lá e faz. O jogo começa e o que a gente tem é o seguinte: Endrick simplesmente tentando um gol de bicicleta. De bicicleta. Pra você que não viu o lance, é basicamente isso aqui: uma bola disputada dentro da área, ele vai lá, dá uma petecada nela, vira bike que passa perto do gol, acaba não entrando. Mas e a personalidade do moleque pra tentar isso aqui? O Endrick, é claro, vai ser elogiado porque mais uma vez faz gol, tá ligado? Ele agora é um dos artilheiros do campeonato, não só do Real Madrid, mas do campeonato como um todo. Então assim, ele vai ser muito elogiado porque fez gol natural. Mas além do gol, eu realmente acho que ele fez uma boa partida. Eu acho que por ser um moleque que tá no Real Madrid há pouco tempo e que tem só 18 anos, ele parece estar muito bem habituado já e não parece sentir a pressão. Ele parece que joga como se fosse qualquer lugar, como se fosse um jogo do Palmeiras da base, tá ligado? Então assim, aqui ele tenta esse tipo de loucura, quase consegue. Imagina a moral se ele faz um gol de bike. E depois, se essa aqui não entrou, tem uma outra bola que entra, que na verdade é do Real Sociedad, da Real Sociedad. E olha só, o lance é este aqui, cadê? Deixa eu ajeitar aqui só um minuto. A bola vem na frente, o Lunin tá no gol, o Barrenotxea chuta e passa debaixo da perna do Lunin. E tá aqui ele comemorando. O Lunin é um bom goleiro, mas hoje eu acho que ele fez um jogo muito abaixo, comparado ao que ele mesmo costuma entregar, tá ligado? Ele toma esse gol aqui debaixo das pernas. E mais pro final do jogo você vai ver que tem um cruzamento na área que ele acaba não cortando, não conseguindo sair direito e acontece mais um gol. Então hoje foi uma partida para esquecer. Mas olha só, o jogo como um todo, como é que tava a situação nesse momento aqui? Para quem não sabe, isso aqui é semifinal de Copa do Rei. A outra semifinal tem Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentando. E nessa aqui o Real Madrid tinha um gol de vantagem do jogo de ida no estádio da Real Sociedad. Gol de quem? Exatamente o Endrick. Só que a partir do momento que acontece esse gol aqui, não existe mais vantagem para ninguém, porque 1 a 0 aqui, 1 a 0 lá, 1 a 1, tá tudo igual, tudo a mesma coisa. Só que aí depois o que vai acontecer? Gol do Endrick para voltar o Real Madrid na vantagem. E olha só aqui o gol dele, ele recebe na frente, cara a cara com o goleiro, e vai lá, dá uma cavadinha, cruelmente ele faz o gol. E cara, a gente precisa conversar sobre o fenômeno que tá sendo o Endrick. Ele joga muitos poucos minutos, mas os poucos minutos que ele tem, ele aproveita muito bem. O Endrick já pede passagem de titularidade no Real Madrid? Você sabe que não, até porque existe um Kylian Mbappé que inclusive tá fazendo muito gol. Mas o pouco tempo que ele tem, ele aproveita muito bem. Aproveita quando? Agora ele tem 5 jogos na Copa do Rei e 5 gols, uma média de 1 gol por jogo. Não foi exatamente assim que aconteceu, teve jogo que ele fez 2, mas a média é 1 gol por jogo. O Endrick se torna o primeiro jogador do Real Madrid a fazer 5 gols em uma só edição de Copa do Rei desde o Cristiano Ronaldo em 2013. Isso é muita coisa, tá ligado? O Endrick, ele é um cara que eu acho que já até passou na frente do Arda Güler na hierarquia de moleque novo que entra primeiro. É claro que são posições completamente diferentes, mas querendo ou não, isso diz alguma coisa sobre ele, tá ligado? Mostra como que parece que ele tá mais preparado, ele consegue entregar mais. Hoje ele, inclusive, titular, é o primeiro a ser substituído, até porque ainda tem 18 anos, e o Ancelotti pisa muito no freio.
freio, mas, cara, os poucos minutos que ele tem, ele aproveita como ninguém. Assim, a personalidade de cara a cara com o goleiro, você não tremer nada, muito pelo contrário, você dá uma cavadinha como se fosse o jogo menos importante da história, um time que você tá mais... A personalidade que tem o menino é uma coisa impressionante. Outra coisa, quem deu esse belo passo pro Endrick foi simplesmente esse cara aqui. Olha da onde que vem a bola do Vinícius Júnior de 3 dedos, que vai encontrar o Endrick sozinho aqui na frente. Tá aqui o Vini, o passe que o Vini dá, o Mbappé não daria. E eu falo isso porque, assim, o Mbappé já é o melhor jogador do Real Madrid hoje? Tem muita gente que fala que sim. Por quê? Porque, obviamente, ele é o artilheiro e vai ser mesmo. Inclusive, o Vini já falou em entrevista que o normal é que o Mbappé seja artilheiro e a gente está trabalhando para ele ser artilheiro. Só que, assim, eu entendo que para alguns o Mbappé já vai ser o primeiro nome do Real, mas eu acho que tem coisas que o Vini entrega que o Mbappé não conseguiria, e esse passe aqui é um deles. O Vini que, cara, quando chegou no Real Madrid eu achava um jogador muito cru e cada vez mais ele aperfeiçoou uma parada que eu não esperava que ele fosse aperfeiçoar um dia. Esse passe de 3 dedos tá ficando fácil para ele e é um bagulho muito requintado, tá ligado? Ele dá um baita de um passe, uma baita de uma assistência e é muito louco porque, assim, na transmissão da ESPN o pessoal tava falando toda hora, pô, não é uma grande partida do Vini, só que ele é tão bom que mesmo numa partida que não é lá das melhores, ele dá 2 assistências, ele participa diretamente dos gols, ele é Vinícius Júnior. Então, talvez não, provavelmente ele não vai ter os números do Mbappé, isso aí é praticamente certeza, mas ele consegue participar de uma forma ali que o próprio Mbappé não consegue. Hoje, inclusive, no final do jogo, que foi pra prorrogação, uma loucura danada, claramente o Vini era o cara que mais tinha físico no final do jogo. O Mbappé entrou no decorrer dele e parecia estar mais cansado do que o Vini, que começou a partida, tá ligado? Então, é um físico impressionante. Hoje já não é mais um cara que só tem físico, que só corre, ele tem mais recurso, é um jogador que melhora bastante. E aí, assim, um gol completamente brasileiro, né? Agora fica a expectativa de quando é que isso vai chegar na seleção brasileira também. Eu acho que tem um pouco, assim, de culpa do Vini, culpa dos outros jogadores, mas vamos sempre ficar na esperança de e se chegar um novo técnico e a coisa encaixar? Porque é um gol que sai de brasileiro e termina em brasileiro. Cara, a gente tem qualidade, a gente tem o Rodrigo, a gente tem o Rafinha, daqui a pouco o Neymar volta, a gente tem talento, só não tá sendo bem utilizado. Mas, enfim, um baita no gol, o Endrick de forma, nossa, maravilhosa, cavando frente a frente ao goleiro. Eu te dei aí alguns números, algumas estatísticas, e se você quiser mais estatísticas, se você quiser entrar agora para ver qual que foi a nota de cada um que jogou hoje, quem teve a melhor nota, tu faz o quê? Tu baixa o Flash Score, patrocinador aqui do canal, link aqui embaixo nos comentários, completamente de graça, você pode ter todas as estatísticas, eu uso aqui para anotar minhas coisas, posse de bola, quem teve a melhor nota, quem fez mais aquilo, isso e tal, tudo atualizadinho, tudo muito rápido e tudo isso de graça. Primeiro link aqui na descrição, baixe aí o Flash Score. Porque na sequência, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte, o fim do primeiro tempo, o Endrick ele sendo um destaque, tá ligado? Por tentar um gol de bicicleta, por fazer um outro gol, um jogo que tava meio lá, meio cá, mas nesse momento aqui, é importante lembrar o seguinte, 1-1 classificava o Real Madrid, porque teve o primeiro jogo do 1-0. E aí no segundo tempo a gente já começa tendo o quê? A saída do Endrick aos 64 para a entrada de Kylian Mbappé e tal. E olha que nesse momento aqui o Real Madrid ainda estava classificando, tá ligado? Só que mesmo assim o Ancelotti acha por bem tirar o menino e coloca o Mbappé, coloca a cavalaria, tá ligado? Coloca o que se tem de melhor e vamos pro jogo. Mal sabia ele que logo depois aconteceria o quê? Uma baita defesa do Lunin, tem até que o lance, olha só, uma bola que vem na área, o Lunin vai lá e faz uma boa defesa, e assim, pelo menos essa, porque hoje não foi o dia. Só que aí depois não adianta muita coisa, porque o Alaba aparece negativamente. Hoje, como eu falei, foi assim, uma partida para esquecer do Alaba. Hoje, ele em comparação ao Rudiger, meu Deus, tá em níveis completamente distintos, tá ligado? E o que acontece, para quem não viu, é isso aqui, olha só. Uma bola que tava meio que perdida aqui na lateral, vai ser meio que cruzada dentro da área, desvia no Alaba, gol contra de letra, tá aqui. Primeiro gol do Alaba no jogo, primeiro gol contra de letra. Obviamente, gente, nada disso é proposital e tal, méritos ao jogador que foi ao fundo tentar o cruzamento e tal, ele nem estava tentando fazer gol, azar. Azar. Uma partida para esquecer, uma noite do Alaba, para assim ele puder apagar da memória, vai ser muito bom. E aí depois, o que a gente vai ter é o seguinte, nesse momento, 2-1 Real Sociedade em cima do Real Madrid, são R$2, e você tem que ir contando o placar, porque é muita coisa que vai rolar. Depois, mais um gol da Real Sociedade, 3-1. Nesse momento, o Real Madrid estava sendo eliminado, e aí a eliminação do Real Madrid era decorrente a esse gol aqui. Olha só que curioso, uma bola que vem para trás, o chute desvia em quem? No Alaba, gol contra.
2 gols contra. E tá aqui o Lunin vendido no lance, porque o Alaba foi tentar cortar, só que ele na verdade só desviou, fez a bola ir lá na trave, segundo gol contra, um jogo horroroso. O Ancelotti inclusive demorou pra tirar o Alaba do jogo, eu não sei se era aquela parada de, pô, eu não quero queimar o cara, tá ligado? O que se foi, isso é compreensível, mas na mesma hora precisava sim tirar ele, porque ele claramente não tava no dia bom, e nesse momento, como eu falei, 3-1 no placar, o Real Madrid estava caindo fora. E assim, a Copa do Rei talvez não seja o principal campeonato da temporada do Real Madrid, mas é sempre bom ganhar. O Real Madrid está vivo numa briga de tríplice coroa, que pode tanto acontecer a tríplice coroa, que inclusive seria a primeira da história do time, o Real nunca ganhou, como também pode ser uma temporada sem nenhum títulos, porque ele tá vivo na briga da La Liga, mas ele não é o primeiro. Ele tá na Champions, mas você não sabe se vai ganhar, tá ligado? Por mais que é o Real Madrid e tem toda a história do pacto, você não sabe. E na Copa do Rei, você tem do outro lado um Atlético de Madrid, que outro dia mesmo encontrou o Real e foram pros pênaltis, e você tem um Barcelona que no retrospecto recente mais bate do que apanha. Então assim, nesse momento o time de Carleto Ancelotti estava caindo fora, só que esse jogo ele foi uma maluquice tamanha que aí o que aconteceu foi o seguinte: gol de Jude Bellingham e um logo na sequência do outro, uma loucura danada pra quem viu, tá ligado? E nesse gol aqui, uma baita jogada do Vini, que olha só, ele vai caçar o cruzamento, o Bellingham vem de primeira, faz o gol dele aqui e sai pra comemorar. 3-2, 3-3 no agregado, tudo empatado. O Vini, que como eu falei, na mesma hora que é verdade que ele tava fazendo um jogo meio esquisito, ele também tava fazendo um lance aqui e ali que gerava assistência, aí depois assistência de novo, ou então uma jogada de muito perigo, tá ligado? Não foi um jogo grandioso, mas na mesma hora foi um jogo muito bom. Enfim, um grande lance para um grande gol do Bellingham. 3-3 no agregado. Não perca as contas, porque depois vai ter gol do Tchouaméni, virada do Real Madrid, no melhor estilo pacto, no melhor estilo de... Mano, a gente tava sendo eliminado há 2 segundos atrás, agora a gente virou o placar. Vamos ver aqui o gol do Tchouaméni, porque olha só, num cruzamento de escanteio do Rodrigo, o Tchouaméni sobe de cabeça e faz o gol dele numa falha ridícula do Merino, goleiro da Real Sociedad, e aqui o volante francês sai para comemorar. Gente, nesse momento, 85 do segundo tempo, obviamente, 85, 4-3 no agregado, 3-3 no placar de hoje, o Real Madrid estava se classificando, e você sabe, normalmente o Real Madrid é o time que vira no final, é o time que faz gol, é o time que incomoda e não o time que é incomodado. Então isso aqui meio que era já uma classificação praticamente certa do Real Madrid. Pô, 85, acabou o jogo, fura a bola, não tem mais o que acontecer, certo? É errado, porque tinha o que acontecer sim. Esse jogo foi realmente grandioso, foi um jogo realmente maluco, sorte de quem viu, e se você não viu, você vai ver agora, porque o que acontece? Gol da Real Sociedad aos 92 do segundo tempo, de um acréscimo de 7, aos 2:30 acontece o gol. Vamos ver aqui, porque olha só, de novo, num cruzamento, o Lunin sai completamente errado e o gol de cabeça acontece aqui, sai para comemorar o Oyarzabal, camisa 10 da Real Sociedad. E aí aquilo, cara, um Lunin completamente perdido no lance. Um cruzamento que ele não fica no gol, ele decide sair, mas ele sai mal, permite o cabeceio, e aí uma classificação que estava na mão, o Real Madrid, que não é disso, vai lá, dá mole, leva, permite que o jogo seja levado para a prorrogação, porque toma um gol aos 92, coisa que não é normal disso acontecer, mas acontece aqui. Então assim, basicamente a gente teve um 4-3 no tempo normal, viradas e viradas, loucuras e loucuras, e aí na prorrogação, muita coisa, o time mexe aqui, mexe ali, entra Modric, o Mbappé já tinha entrado, o Fran Garcia entra também, e aí o que a gente tem é um Vini apanhando absurdos. Esse lance aqui, se você for ver, o cara chega de carrinho na altura do joelho do Vinícius Júnior, pra mim configura uma agressão clara pra vermelho, o juiz não entende assim, o VAR não chama, lá na Europa tem disso, tá ligado? Normalmente, se o juiz de campo não marca uma coisa, não entende como vermelho, o VAR deixa. Ele só vai chamar, ele só vai, pô, vem cá conferir, se for um bagulho muito escandaloso, pra mim, isso aqui é escandaloso o suficiente, mas é pra mim, não é pro VAR, então não foi marcado aqui a falta pra vermelho, deu só amarelo na hora, que eu achei que ficou barato, e aí aquilo.
O Vini é isso. O Vini um completo absurdo no físico, porque a essa altura do campeonato, sei lá, segundo tempo da prorrogação, ele que começou o jogo, tá ligado? Ele que estava no apito inicial, ele ainda está aqui correndo que nem um maluco. É realmente impressionante. Eu queria muito esse cara na seleção brasileira. Infelizmente, por enquanto não tem, mas vamos ver aí quem que vai ser o técnico que vai vir. Quem sabe não traga o Vinícius Júnior. Mas enfim, essa falta aqui eu só coloquei pra pontuar que eu daria vermelho. O juiz não deu, o juiz discorda de mim, mas não fez falta, porque depois o que acontece? Gol do Rudiger, mais um gol de cabeça, mais um gol que vira tudo, que muda tudo. Olha só, dessa vez, num cruzamento do Arda Güler, que entrou bem lá no final, ele vai de cabeça o Rudiger e faz o seu gol e comemora, e assim termina essa loucurada hoje. 4-4, no agregado 5-4, o Real Madrid está na final, vai pegar ou o Atlético de Madrid ou o Barcelona. O jogo desses dois é amanhã. O Endrick, cara, ele faz mais um jogo muito bom pra meio que incomodar ali, e como o Ancelotti falou, é normal você ser reserva e tal, mas querendo ou não, obviamente, quanto mais gols ele faz, mais minutos ele é meio que obrigado a ter, tá ligado? Um jogo que foi completamente legal de se assistir, a não ser que você seja torcedor do Real Madrid, mas eu acho meio difícil você torcer pro Real Madrid, tanto quanto você torce para um time brasileiro, o seu time aqui, tá ligado? Mas enfim, um entretenimento de qualidade, um jogo muito bom e boas atuações dos brasileiros. Eu acho que depois de tudo isso que aconteceu, fica até meio complicado de você falar que não foi um dia grandioso pro Vini, porque ele fez muita coisa, né? Talvez não tenha sido o melhor dia dele, até porque ele tem dias enormes, principalmente em Champions League, mas eu acho que falar que foi um dia ruim é meio forçar um pouco a barra, tá ligado? Porque 2 assistências e grandes participações diretas em outro lance. Enfim, Real Madrid tá na final, amanhã tem Barça e tem Atlético de Madrid. Se for um jogo bom, eu estarei aqui. O Endrick tentou um gol de bicicleta, ficou no quase, mas o gol de cavadinha entrou e toda a tranquilidade do brasileiro de apenas 18 anos, apenas 18 centímetros frente a frente ao goleiro. É isso, eu sou o Josão. Eu tentei aqui não me perder nessa muvuca que foi o jogo. Eu espero que eu tenha conseguido não me perder. Eu espero que eu tenha conseguido opinar e te passar aqui mais ou menos um resumo do que foi o jogo e as análises do que eu achei. Se você gostou disso aqui, clica no like. E olha só, se você tá vendo isso aqui logo agora, terça-feira à noite, eu estou em live agora na Twitch. É só você clicar aqui na descrição, vai ter o link também. Lembrando que tem o link também do Flash Score. Clica aí em qual link você preferir. Os dois estarão na descrição. É nóis, muito obrigado por assistir esse vídeo.